Olá a todos e todas, meu nome é Ricardo Pessoa, eu fui orientado pela doutora Fabiana Schlelmer, antes dela, a Juliana Barreto Farias. Esse trabalho é apresentado como requisito para a aprovação do curso da especialização, né, As Áfricas e suas diásporas da Universidade Federal de São Paulo. E este é o meu artigo, Pai Jair Jodé, Liderança e Aquilombamento, Histórias de Resistência e Transformação Social no Ilhéus Modé da cidade de Tiradentes, aqui em São Paulo. O nosso curso, ele tem como coordenação a professora doutora Fabiana Schlelmer, a vice-coordenação, o doutor Gilberto Francisco, a coordenação da UAB, Paula Carolei, e a reitoria da Unifesp, doutora Rayane Assunção, a quem eu devo todos os meus agradecimentos aí pelo aprendizado e possibilidade de ter permanecido no curso. Este artigo reflete sobre a criação, né, do maior conjunto habitacional da América Latina, né, a cidade de Tiradentes, né, e a resistência das organizações sociais que aqui vivem, né, e há um projeto, resistência a esse projeto de moradia de características exclusivas de cidade dormitório, né, onde não se inclui nesse projeto serviços de atendimento adequado de saúde, educação, lazer, cultura, mobilidade urbana, né, de forma geral. Frente a isso, né, é necessário, importantíssimo, abordar esses sujeitos históricos, né, que aqui vivem suas ações, né, mobilizações, junto aí ao poder público, né, para atendimento das necessidades que carenciam de maior cuidado e estrutura de forma mais séria e eficaz. Neste trabalho, então, Pai Jair Jodé, ele acaba sendo um referencial de cidadania, né, que desdobra-se aí entre a sua ação político-social religiosa, né, exercendo lugar de referência, né, de assistencialismo aqui no bairro, na cidade de Tiradentes, principalmente lá no 65, no final, né, no antigo terminal Cidade Tiradentes, que se fala, e também do Ilhéus Modé, né, apontado como local de aglutinação de possibilidades de aprendizado e formação social também, além do assistencialismo. O objetivo desse artigo, então, é compreender o lugar de destaque do Pai Jair Jodé na militância político-social afrocentrada no bairro da cidade de Tiradentes, né, aqui em São Paulo. E vai ser também explanar o exercício da cidadania e da resistência racial sacerdotal no âmbito das religiões de matriz africana. Vai ser também refletir sobre a contemporaneidade, né, ressaltando as violências vividas cotidianamente pelo povo de Axé, inclusive no âmbito político, infelizmente, da atualidade. E identificar aí o Ilhéus Modé, né, a Associação de Pai Jair, como quilombo urbano, né, na contemporaneidade, ou, quando não, de local de aquilombamento. Os referenciais Jacques Rivel, né, microhistória, macrohistória, o que as variações da escala ajudam a pensar em um mundo globalizado de 2010, eu começo citando Luiz Gonzalez, né, que aponta a microhistória como uma restituidora de parte que é ignorada, né, ou escondida da existência social, né? Quem será? Todos nós periféricos, né? Mônica Caravejsco, desculpa pela fala aí, que é bem difícil, no seu trabalho, né, Jornal como Documento Histórico Breves, Considerações de 2010, ela vem abordando, então, a utilização dos jornais, né, das fontes jornalísticas periódicas, citando René Zygmunt, ela cita, vai dizer que os jornais são arquivos do cotidiano, né, então, para falar de cotidiano é bem interessante, registra aí a memória do dia a dia, aponta, né, os periódicos como fontes através das quais podemos aí observar formas de ter acesso, opiniões de intelectualidade, maneiras de conhecer a época, né, a visão da época, do mundo. E Anderson Kazu Nakano, em 4 Coabs da Zona Leste de São Paulo, né, Territórios, Poder e Segregação de 2002, trabalho incrível, analisa aí as disputas por localizações baseadas em jogos de poder, que envolve aí ações de controle e domínio sobre o espaço, responsáveis pela conformação dos vários territórios urbanos, e aponta a particularidade aí segregatórias desses projetos. Ele assinala também o exercício de poder, né, como estratégia de dominação, controle sobre o espaço, e aqueles que nele existem, né? Nossa. Vitória Maria Novaes de Oliveira, em Quais Histórias Acontecem na Luz Acesa daquele apartamento, experiências e lutas de trabalhadores migrantes do bairro da cidade de Tiradentes, trabalho belíssimo. Fala da periodização paulistana, né? Ele começa a
da periferização, perdão, falei periodização, paulistana durante o governo de Paulo Egídio, né, aí na ditadura. Ele vai associar criminalidade, né, aos migrantes nordestinos. Esse trabalho ele fala sobre essa segregação espacial desses corpos migratórios. Esse trabalho ele vai falar da organização social, né, um caminho como caminho de mudança. Ela cita as comunidades eclesiásticas de base, movimento em defesa da cidade de Tiradentes também, que é importantíssimo aqui dentro da memória desse lugar, né, enquanto aglutinador de referências de combativas. Luiz Nicolau Parré, né, em A Formação do Candomblé, Histórias e Ritual da Nação Jeje na Bahia, ele já vem trazendo esse lado que o meu trabalho traz, né, da cultura negra, né, do negro, da memória, a resistência. Ele fala sobre o conceito de nação dentro do candomblé, né? Ele vai abordar a transmutação, né, a passagem, a mudança, né, da questão territorial étnica, né, que antes os territórios que vieram para o Brasil e as suas diferentes culturas passam, então, a ser vinculados agora pelas casas de candomblé, não mais as etnias, né, em suas localidades lá, em suas... Bom, conceito de nação também, né, ele já apontou, já falei, religiosa, né, e as diversas linhagens ou genealogias da família de santo, né, normas de ritos, o corpo doutrinário, essas tradições das casas de Axé são mantidas, né, e nos identificamos, né, eu sou de Efon, eu sou de Jeje, eu sou de Queto, né, eu sou de Angola. E essa identidade coletiva, tanto nas casas tradicionais como naquelas mais recentes, elas ainda são preservadas e tentam ser preservadas aí a duras penas. Andréa Cristina de Jesus Oliveira, Movimentos Sociais Urbanos em Breve Histórico, ela vai citar também dos movimentos populares dos anos 90, né? Ela vai dizer que entraram em crise lá e porque havia muito desemprego, políticas, o governo neoliberal, né, crise das utopias, descrença na política, quem será que não descrê, e na ação do Estado, né? Ela fala de um retrocesso dos progressistas da Igreja Católica, né, relacionados à tomada dos setores evangélicos na política, mas ela também fala que houve, no final de 90, aí, um período de retomada das ruas, né, de protestos, né, apontando conselhos gestores, orçamento participativo, MST, Pastoral da Criança, Ação da Cidadania, fóruns como, né, como continuidades de formas de participação social. Renato Nogueira, Ubuntu, como um modo de existir. Era importante falar do passado, porque antes de mim vêm os outros, né? E nesse trabalho isso tem uma essência, um lugar, né? Uma ideia decolonial, de vivência livre, comunitária, aquilo que antecede o agora e o eu, né? Era preciso dizer sobre isso. Abdias do Nascimento, né, coloca a coroa nele. O quilombismo, documentos de uma militância pan-africanista, né, Petrópolis, Vozes de 1980, seu livro. Eu fui muito pelo trecho lá de resistência ao racismo, né, a negação da existência e dos conhecimentos produzidos pelos povos africanos e seus descendentes, que é tão negado, né, pelas elites, né, ainda esforços, né, para evitar aí ou impedir que o negro brasileiro pudesse assumir suas raízes, o quanto essa elite, né, a branquitude, ela tenta impedir isso no negro. Ela expõe, né, ou ele expõe a condição do negro, né, segregado, pobre, malocas, favelas, alagados, coabs, porões, mocambos, invasões. Vai refletir a violência policial, vai falar de práticas do quilombismo, né, em florestas e a defesa da economia e da sociedade quilombola como... Mas também ele vai dizer também sobre o quanto os maracatus, as folias, os congados, os afoxés, as cirandas, os reisados, os batucados, a capoeira, todos têm esse lugar, né, de cultura, de identidade, né, de corporalidade, o estado de espírito e função dos símbolos e significantes de todas essas tradições. E Beatriz do Nascimento, finalizo nela, uma história feita por mãos negras, incrível esse livro, quero ler mais detalhadamente, relações raciais e quilombos e movimentos. Ela cita lá que o quilombo ele vai permanecer enquanto recurso de resistência e enfrentamento da sociedade, né, oficial,
tem a oficial e tem aquilo que a gente quer que seja. Favelas, né, e áreas periféricas, né, são decorrentes da marginalização do trabalho, como também pela marginalização racial, ela diz isso. Nossos quilombos, né, os quilombos, né, e uma parte importante que eu acho bem legal é da paz quilombola, que ela diz lá, que é quando se mantém a história desse povo, a cultura, os hábitos, a tradição, né, e porque geralmente o quilombo está muito relacionado apenas à resistência, à luta, essa outra parte da paz quilombola, que é um modelo de estrutura social que vai se perpetuar como história do Brasil e do negro. Os pressupostos metodológicos, né, a metodologia de observação participante, conclusões e observações do dia a dia do Pai Jair e as dinâmicas do terreiro, né, privilegiando a experiência direta por estar inserido, né, no caso, no ambiente estudado. Há uso das fontes jornalísticas periódicas, né, utilizadas como documentos históricos, né, de registro do cotidiano, permitindo aí uma melhor cronologia dos fatos observados, né, compreensão da memória social da época, construção de narrativas históricas a partir do cotidiano, né, buscando aí reconstruir o dia a dia do período estudado, né, as opiniões da intelectualidade, as relações sociais através das fontes jornalísticas. E a abordagem aí do trabalho é uma combinação de observação direta com análise crítica, né, de fontes documentais para construir aí uma narrativa histórica fundamentada na vivência cotidiana e na memória social. Minha conclusão: a ideia percorrida durante todo o trabalho foi trazer uma história militante de resistência. Este artigo, ele exprime o lugar de pertencimento e vínculo histórico pessoal dentro da construção de uma narrativa como autor, intérprete, coadjuvante. É a minha história com pés que não são os meus. Sankofa. Reflete sobre as estruturas de poder que participaram da construção deste lugar segregado e frágil de um projeto que fracassou ao economizar com um bem tão valioso, a moradia, lar. Procurei lançar críticas e pontuar principalmente a capacidade cidadã e a articulação de corpos políticos combativos. Tracei brevemente a envergadura da história do Babalorixá Jair de Odé, grande personagem de articulação político-social, de fé e tradição dos povos de terreiro, né, da prática de aquilombamento e de reconhecimento de saberes. Sua atuação espiritual, né, territorial e de militância, ela vai ser contrapontuada aí junto à própria história dos movimentos sociais do bairro, né, e de suas conquistas populares. E por fim, era preciso aí olhar então para trás, trazer a memória, a militância, o cuidado, o acolhimento, porque é na ternura, né, do acolhimento que me tornei filho do pai dessa história, escrevi vida, zelo pelo que é valoroso, né, procurando atribuir a cada trecho apurado um lugar de palavra, um significado de percurso, de passo, de aprendizado com os processos de união e de diálogo, né, com as referências e também de resistência contra os lugares que nos incutem e não nos cabemos. E não nos cabem, no caso, né? Então, esse foi meu trabalho. Eu agradeço a Unifesp, eu agradeço a minha família, eu agradeço a todos que, de uma forma, estão vinculados a eu poder estar concluindo este curso. Eu só tenho a agradecer. Obrigado.